Na realidade, nós estamos vivenciando esse ambiente, esse momento da celebração da Páscoa, como já ensinei pela manhã, eu falei a respeito da Páscoa judaica, fiz a transição quando Jesus, ele fala e na última Páscoa, então institui e fala da nova aliança, como Jesus, ele institui a nova aliança, então ele pega um pedaço de pão e ele parte e fala, esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então Jesus fala que aquele que comer do seu corpo, ou seja, que se apropriar do corpo de Jesus e entender a mensagem que o corpo entregue no madeiro traz, esse tem com ele, isso nós encontramos no Evangelho segundo João, capítulo 6, e também ele fala a respeito do seu sangue, aquele que não beber de mim, não tem parte comigo. E aí Jesus, então, no momento da ceia, na última Páscoa, ele está ali reunido com seus discípulos, ceando, fazendo a celebração da Páscoa, a última celebração da Páscoa, e aí ele institui a ceia e ele fala, olha, esse aqui é meu cálice, o cálice da nova aliança, bebei dele todos, esse cálice representa o meu sangue. Então fazei todas as vezes isso, ou esse cerimonial em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a minha morte. Isso nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11. Então todas as vezes que a igreja está reunida, celebrando a ceia do Senhor, nós estamos trazendo à memória a morte e, acima de tudo, a ressurreição de Jesus. Hoje é muito importante nós ressaltarmos o poder da ressurreição, inclusive é o tema da nossa reflexão, tá bom? Então, se você quiser dar uma olhada a respeito da instituição da ceia, que substitui a antiga Páscoa, está no livro de Mateus, capítulo 26, a última Páscoa que Jesus celebrou e a primeira celebração da ceia, tá bom? Agora nós vamos então meditar na palavra de Deus. Nós estamos em Mateus, capítulo 28. Peço que você abra aí o seu texto de 1 a 10. Nós vamos meditar na primeira aparição de Jesus, quando Jesus aparece ressurreto às mulheres, tá bom? Então, Mateus capítulo 28, nós estamos inclusive iniciando uma jornada de Mateus, tá? De estudos no Evangelho de Mateus. Fique com a gente aí às 10h30 todo domingo, tá bom? Então o tema da nossa reflexão é o poder da ressurreição. Daqui a pouco o irmão Eduardo coloca aqui uma tarjeta para nós, tá bom? E também ele vai colocar certamente aí o texto bíblico, a referência bíblica. Aí, chegou o tema para nós, tá bom? Obrigado, Eduardo. Mateus capítulo 28, eu leio o texto no Evangelho de Mateus, a partir do verso 1 até o verso 10. Diz assim o texto sagrado. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro esse onde Jesus estava. E eis que houve um grande terremoto, um grande mover da terra, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre a pedra. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver aonde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como vos tenho digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo e também de grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirigiram até a Galiléia e lá me verão. Queria sublinhar o versículo 6, quando o anjo diz assim: ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Vinde ver aonde ele jazia. Eu convido você a orar comigo nesse instante. Vamos buscar a presença de Deus, pedindo que o Espírito Santo do Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que ouçamos a voz
do Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra que já foi lida e agora nós ouviremos a explicação da Tua palavra e dessa forma pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento a fim de que ouçamos a Tua voz e tenhamos a plena compreensão do Evangelho do Senhor Jesus. É no nome dele, do nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém, amém, amém. O poder da ressurreição. Jesus, por diversas vezes, ele falou claramente a respeito da sua ressurreição. Se você está lendo conosco o Evangelho de Mateus, você vai se lembrar daquele momento em que Jesus institui a sua igreja, que ele planta a sua igreja lá em Mateus capítulo 16. E o apóstolo Pedro, então, ele dá uma declaração extremamente profunda. Jesus fala assim: quem dizem os homens que eu sou? E aí, alguns falam o seguinte: olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. Então esse é o senso popular. As pessoas comentam que o Senhor é semelhante a um dos profetas do Antigo Testamento. E aí Jesus, ouvindo aquilo que a voz da população via nele, via a identidade dele, Jesus então se dirige aos seus discípulos e pergunta aos seus discípulos: e vocês, o que vocês acham que eu sou? O que vocês dizem a meu respeito? E aí o apóstolo Pedro, então, num roupante, ele chega e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esse discurso, sobre essa afirmação que eu sou o Cristo, o Messias, eu vou instituir a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E dessa forma Jesus planta a sua igreja, e a partir desse momento, logo na sequência do texto, Jesus fala pela primeira vez a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E aí o apóstolo Pedro chega diante de Jesus e fala o seguinte: não, mestre, o Senhor não pode morrer, não, nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça, para que a crucificação não seja uma realidade na sua vida. E aí o apóstolo Pedro recebe uma dura de Jesus, e Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás, porque tu cogitas das coisas desse mundo. Então era plano de Deus que Jesus viesse, que Jesus inaugurasse o reino de Deus, que Jesus morresse na cruz do Calvário e que no terceiro dia ele ressuscitasse para a glória do Pai. E aqui nós temos vários textos, e temos dentro do Evangelho de Mateus, por exemplo, várias situações em que Jesus vai falando e vai dando clareza a esse tema da ressurreição. Em um determinado momento no Evangelho de Mateus, nós temos um embate, uma conversa a respeito do sinal de Jonas, e aí Jesus fala: olha, o sinal de Jonas é o seguinte: Jonas ficou alguns dias lá na barriga do peixe, e o Filho do Homem ficará também debaixo da terra por 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E as pessoas ficaram olhando, né, perplexas, tentando entender e tentando fazer uma conexão com o evento que aconteceu com o profeta Jonas, que foi engolido por aquele grande peixe. A outra ocasião também que Jesus está no templo, ele falou: olha, tudo isso aqui será completamente destruído e eu serei o templo, né? Em 3 dias eu vou reconstruir o templo. E os fariseus, os judeus, os saduceus, os escribas ficaram olhando toda aquela frase de Jesus, e eles não entenderam muito, mas Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. Ele mesmo seria a casa de Deus, e nós temos isso no livro do Apocalipse muito bem descrito, que o Senhor mesmo será a nossa morada. E então Jesus vai e cumpre o seu ministério, ele anuncia a sua morte, ele anuncia a ressurreição, e muitos seus discípulos, infelizmente até hoje, muitas pessoas ainda não creem na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que seria vã a nossa pregação. Se eu não cresce na ressurreição, eu seria uma pessoa louca, ou seria vã a minha pregação. A nossa fé não teria nenhum sentido se nós não crêssemos que o Senhor foi assunto aos céus, que Jesus ressuscitou, que Jesus ressurgiu
da morte, trazendo a vitória da morte. Então, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa esperança, e o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, vai dizer para nós que se esperarmos em Jesus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa fé está baseada nessa certeza de que Jesus foi na cruz, sim, que ele nos comprou na cruz, sim, que ele derramou o seu sangue para remir a nossa vida, assim como estudamos pela manhã, que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus, que Jesus se tornou o Cordeiro Pascal lá na cruz do Calvário, sim, que ele substituiu a nossa vida na cruz, sim. No entanto, nós temos que crer na ressurreição do Senhor, porque assim como ele ressurgiu, nós também ressuscitaremos. E a certeza bíblica que nós temos no Novo Testamento é saber que um dia o nosso corpo será glorificado, que um dia receberemos um novo corpo, e por isso nós temos então que tomar cuidado com essa informação preciosa, porque essa informação do Evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou, pode mudar o rumo, a história da nossa vida, e por isso nós chamamos a atenção para que todos vocês olhem comigo nesse texto e todos nós tenhamos a plena convicção do grande poder da ressurreição. Nós temos alguns poucos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram esse processo, ou que passaram por esse processo da ressurreição, mas somente o Senhor Jesus é aquele que pôde romper a morte, trazer a morte, e aí nós temos a expressão bíblica, né? Tragada foi a morte a tua vitória, onde está o teu aguilhão? E nós cremos que o Senhor Jesus, conforme está narrado também no livro do Apocalipse, tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. O texto que nós lemos vai contar a história para nós de duas Marias, a Maria Madalena, e diz aí no versículo de número 1, e a outra Maria, as duas irmãs, né, conhecidas da Bíblia, no primeiro dia da semana foram até o sepulcro. E é muito interessante isso, porque nós temos o relato bíblico e a partir de quinta-feira, Jesus começa a sentir que o dia da crucificação estava chegando. Tem todo aquele processo onde que Jesus é apanhado juntamente com os discípulos no Getsêmani, os discípulos fogem, Pedro nega Jesus, o galo canta, e aí nós temos todo aquele processo do julgamento, temos a soltura de Barrabás e temos a condenação do Cristo, temos o Simão que carrega a cruz de Jesus, ajuda Jesus a carregar a sua cruz, e aí nós temos a sexta-feira, que na cristandade é chamada sexta-feira da paixão, quando Jesus vai à cruz e ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele fala, está consumado, e depois também ele diz aquela linda frase na cruz, olha, Senhor, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. E aí há o vazio, o silêncio do sábado, e aí no terceiro dia nós temos, no primeiro dia, né, na realidade o domingo, no primeiro dia o texto capítulo 28 de Mateus vai dizer, no primeiro dia da semana, a Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, ou seja, no domingo. E isso é importante para nós, para a gente entender que agora nós estamos na nova aliança, porque Jesus institui a nova aliança. Ele fala que a nova aliança é instituída no seu corpo e no seu sangue. E por que isso aqui é bem interessante para nós, porque os judeus, e principalmente se você conhece um pouco do Antigo Testamento, você vai entender que no Antigo Testamento o sábado era o dia que era considerado sagrado, onde as pessoas dedicavam completamente, plenamente a Deus. E aí o Senhor Jesus, ele ressurge da morte, ele ressurge do sepulcro no domingo, e por isso a cristandade aceita o domingo como esse dia especial em que nós nos dedicamos a Deus, esse dia em que Jesus ressuscitou, por isso se torna o dia mais importante para nós. Eu não sei para você, mas para mim, o domingo tem uma ambiência muito especial, porque é um dia em que nós temos a oportunidade, pelo menos aqui em casa, de cultuar a Deus, é um dia em que nós separamos e tentamos evitar de fazer qualquer outra coisa, porque gostamos de ficar conectados nessa ideia de que Jesus ressurgiu ao domingo. A nossa doutrina, inclusive, batista, fala que domingo é o dia do Senhor,
em nós nos dedicamos ao Senhor, o dia que dedicamos exclusivamente às coisas de Deus. É no domingo que Jesus venceu a morte, é no domingo que Jesus ressuscitou, e por isso nós valorizamos muito o domingo, e por isso nós estamos com saudades, não é verdade? De nos reunirmos no domingo, no templo, na casa de Deus, para cultuar o nome do Senhor. Enquanto isso não é possível, nós vamos celebrando ao Senhor dessa maneira, através dessa plataforma digital. Mas o texto vai falar para nós que as duas Marias foram ao sepulcro. O evangelista Marcos vai dizer para nós que elas foram ao sepulcro para embalsamá-lo, para cuidar do corpo de Jesus. Mas Mateus não registra isso. Isso que é interessante, cada evangelista registra uma peculiaridade desse evento, isso é muito importante. Mas Mateus narra que as mulheres, as duas Marias, procuravam por Jesus e queriam o corpo de Jesus. Elas, na realidade, acompanharam todo o ministério de Jesus, acompanharam de uma maneira até itinerante por onde Jesus estava. Essas duas Marias estavam acompanhando, tanto a Maria quanto a Maria Madalena. Essas mulheres investiram tempo, investiram dinheiro, investiram finanças, porque os evangelhos vão dizer para nós que elas cuidavam do ministério de Jesus, cuidavam de tudo aquilo que envolvia o ministério de Jesus, elas estavam com Jesus, e por isso, nesse momento de morte, elas vão até o sepulcro e elas ficam completamente estarrecidas, porque elas não queriam ter essa separação com o Senhor Jesus. E o texto diz para nós que elas foram até o sepulcro, ver o sepulcro e embalsamar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí no versículo 2 acontece algo muito maravilhoso, porque nós temos a certeza de que Deus é que comanda tudo, é que Deus que é o Senhor da vida, o Senhor da criação, e por isso Deus, inclusive, usa vários meios para mostrar a sua vontade. O versículo 2 vai dizer para nós que houve um grande terremoto, e naquela região, não é uma região tomada por terremotos, mas o texto vai dizer para nós que houve ali um grande terremoto, e aí o terremoto ajudou a remover a grande pedra que estava na porta do sepulcro. Eu não sei se você sabe, mas os arqueólogos vão dizer para nós que os sepulcros no primeiro século eram uma espécie de uma gruta, uma espécie de uma caverna que havia um buraco, e ali então era colocado os corpos, assim como também temos o relato em João capítulo 11, falando a respeito da morte e do sepultamento de Lázaro, por exemplo. E aí Jesus chama Lázaro, sai para fora, ou seja, sai para fora dessa caverna, dessa gruta. Então, Jesus foi colocado em uma gruta dessa natureza, mas havia então uma pedra muito grande que era colocada na porta do sepulcro. Por quê? Porque os familiares tinham a tendência de ir lá no local do sepultamento e tentar remover o corpo e falar que a pessoa estava viva. Inclusive, os líderes religiosos ficaram com essa preocupação e o império, no momento, colocou os seus guardas ali para prender qualquer pessoa que tentasse roubar o corpo de Jesus. Porque se você está com a sua Bíblia aberta, a partir do capítulo 28 que nós estamos estudando, a partir do versículo 12, por exemplo, os soldados receberam uma grande quantia para ficar à porta daquela gruta, daquela caverna, para tentar não deixar ninguém chegar ali, porque havia inclusive essa lenda que foi difundida pelos religiosos, que os discípulos de Jesus pegariam o corpo de Jesus e sairiam com Jesus pelas ruas falando que ele ressuscitou, para dar validade à fala de Jesus. Lê do engano, porque Jesus não precisa dessa artimanha humana, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Então, elas foram até o sepulcro, mas por conta do terremoto, essa pedra que estava no sepulcro foi removida. Os historiadores vão dizer para nós que essa pedra aí pesava aproximadamente de 2 a 3 mil quilos, 3 toneladas. E é claro que duas mulheres não conseguiriam remover essa pedra, e você pode pensar e imaginar a força que teria que ser feito para remover essa pedra, e aí Deus, de uma maneira muito maravilhosa, de uma maneira milagrosa, remove a pedra por meio de um terremoto, e o anjo do Senhor desce de uma forma muito curiosa. O anjo do Senhor desce e se assenta sobre a pedra. Então o anjo de Deus
vem e fica em cima da pedra após o terremoto. E as pessoas que estavam ali perceberam esse movimento. Repare comigo, há um tremor na terra, há duas mulheres indo para o sepulcro de Jesus, e também há um anjo que está sentado na pedra. E é interessante porque no versículo 3, o texto vai dizer para nós que ele, de fato, por ser anjo, ele tem um aspecto, um semblante, uma aparência de algo extremamente cativante, lindo, belo, reluzente, eu diria. Porque o texto vai dizer assim para nós no versículo 3: o seu aspecto era como um relâmpago, ou seja, de muito brilho, de muita cor, de uma beleza sem igual, e a sua veste alvo como a neve. Então aqui nós temos também o simbolismo que o anjo que vem da parte de Deus revela para nós a santidade de Deus. Essa expressão alvo como a neve tem a ver com a limpeza daqueles que andam com Deus. Inclusive nós temos aquele hino que nós cantamos, né, alvo mais que a neve, nós entoamos hoje pela manhã, sim, nesse sangue lavado, dando essa ideia de pureza. Simplesmente nós temos o relato em Mateus capítulo 17, de que Jesus no monte da transfiguração teve então as suas vestes completamente tocadas pela luz de Deus, e essas vestes ficaram brilhando como se fosse uma luz. Então esse anjo chega naquele momento, e vale lembrar que era um momento de trevas, era um momento de morte, era um momento de sofrimento, era um momento de separação, e ele se assenta em cima da pedra, e com esse aspecto extremamente reluzente, parecendo um relâmpago, a sua roupa, né, a sua veste alva como a neve, extremamente branca, e aí os guardas ficam completamente desesperados. Me acompanhe na leitura do versículo 4. E os guardas tremeram espavoridos. Eu achei interessante essa expressão espavoridos, né, porque as autoridades da época ficaram com medo de que os discípulos de Jesus buscassem o corpo de Jesus. Então eles colocaram os guardas, mas os guardas também agora estão olhando para essa grande revelação de Deus. Os guardas terão que prestar conta como esse sepulcro foi aberto. Que história é essa que um anjo apareceu? E eles ficam, então, completamente desnorteados, eles ficam espavoridos. E essa expressão, espavoridos, no grego, traz um sentido para nós que eles ficaram tremendo de medo. Eles perderam as faculdades mentais, ou seja, eles não conseguiam mais pensar, eles não conseguiam mais raciocinar, eles ficaram extremamente perdidos, perplexos. Agora, eu não sei se você consegue imaginar, você está ali trabalhando e daqui a pouco aparece um anjo. A expressão também tem o sentido de que as emoções deles ficaram completamente abaladas, eles ficaram completamente perplexos. Diz o texto que eles ficaram como se estivessem mortos. Eles ficaram completamente perdidos, sem ação nenhuma. Soldados, homens treinados para a segurança, treinados para a guerra, treinados para o conflito, mas agora diante do anjo, eles estão completamente inertes, completamente rendidos, porque eles estão diante do anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor brilha, é reluzente. É interessante isso. Mas o anjo, no versículo 5, ele se dirige às mulheres e ele fala com as mulheres. E aqui uma questão de doutrina. Todas as vezes em que os anjos na Bíblia apareceram para falar com o ser humano, eles não usaram linguagem angelical ou uma linguagem que não era codificada para o ser humano. É claro que aqui ele falou em grego com as mulheres, porque a língua grega era a língua corrente da época. Falou na linguagem que elas entendiam, porque há uma ideia de que, olha, eu quero falar as línguas dos anjos, né? Enfim, mas os anjos, ao ter essa interferência e ao serem enviados por Deus a comunicar uma mensagem divina, eles vêm e comunicam essa mensagem na língua materna do receptor da mensagem. E a mensagem que os anjos trazem é muito interessante, porque os anjos, eu estou falando os anjos, porque os outros evangelistas também vão falar que era mais do que um anjo. Aqui no evangelho de Mateus fala que é um anjo. Então, se em algum momento eu falar os anjos, você me entenda, porque lá no evangelho segundo Lucas nós temos a expressão de que foram 2 anjos. Então, a mensagem que ele traz é o seguinte: não temas, não precisa ter medo.
Então, é interessante como Deus envia o seu anjo para tranquilizar a vida daquelas mulheres. E essa mensagem também tranquiliza o nosso coração. Porque sem a ressurreição de Jesus, a crucificação não faz sentido. Sem a ressurreição do Mestre, a crucificação fica faltando um pedaço. Porque a crucificação, ela tem o seu auge quando Jesus fala assim, está consumado. E depois Jesus ressurge das trevas no terceiro dia. E aí todo o projeto de Deus é contemplado e toda a promessa de Jesus é concluída, porque ele mesmo prometeu que morreria e seria assunto aos céus, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Então aqui o anjo está falando para elas, não temas, vocês estão procurando o corpo de Jesus, então eu quero falar para vocês, ó mulheres, não temas. E o anjo traz então essa palavra de conforto. Não fiquem preocupadas. E é interessante, se você me acompanhar no verso 5, diz assim, não temas, porque eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Eu sei qual é a motivação do seu coração. E é interessante isso, amados, porque Deus conhece a motivação dos nossos corações. Deus sabe a razão pela qual nós estamos aqui conectados nessa live. Deus sabe. Deus sabe tudo que vai no nosso coração. E Deus sabia que aquelas mulheres estavam completamente perplexas diante da morte de Jesus, porque elas viram Jesus curando pessoas, elas viram Jesus manifestando graça e misericórdia, elas viram Jesus resgatando vidas preciosas, elas viram Jesus transformando o Zaqueu, que era extremamente corrupto, se transformando uma pessoa completamente idônea, filha de Abraão. Eles viram a transformação de Levi, Mateus, que é o evangelista desse texto, elas viram a transformação de Pedro. Elas viram a mudança que foi ocorrendo na vida de todos os discípulos. Elas viram homens e mulheres sendo curadas. Elas viram pessoas que foram libertas dos demônios. Elas viram tudo isso. E aí o anjo vem falar assim para elas, não temas. Eu sei que vocês estão procurando o Cristo crucificado, porque na realidade elas não queriam que Jesus fosse para a cruz. Mas Jesus foi para a cruz, cumpriu o seu ministério. E agora, então, elas estão à procura do corpo de Jesus. E vem o anjo e fala o seguinte, eu sei que vocês estão procurando o Cristo que foi crucificado, mas olha a mensagem do Evangelho no versículo 6, o anjo de Deus traz a boa notícia. E a boa notícia do Evangelho é que Jesus morreu na cruz do Calvário, comprou a nossa vida na cruz, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, nos resgatou do império das trevas, mas ele não ficou na sepultura. Glória a Deus por isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha o que o anjo diz no versículo 6, ele não está aqui. Vocês estão procurando o corpo de Jesus, mas o corpo de Jesus não está aqui. Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu o império das trevas. Jesus cumpriu todo o desígnio de Deus. Jesus não está aqui. Vocês estão procurando o corpo de Jesus, mas não há corpo de Jesus. E não haverá, mulheres e toda a cristandade, ossos de Jesus, tumba para Jesus, cinzas de Jesus. Não tem, não houve e nunca haverá, porque Jesus ressuscitou. E aqui que está o cerne da nossa fé, da nossa devoção, da nossa esperança, da nossa crença em Deus, por meio do Evangelho. A crucificação sem a ressurreição ficaria faltando um pedaço. Porque aquilo que Jesus começou na cruz, ele conclui na ressurreição. E o anjo fala para ela, não temas, fiquem tranquilas, porque ele cumpriu toda a palavra que ele disse. Amados irmãos, Jesus cumpriu todas as suas promessas. E a última promessa que nós aguardamos de Jesus é que ele voltará para nos buscar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É curioso que tudo aquilo que Deus disse e que Jesus disse se realizou.
Deus falou assim lá no Éden: eu vou enviar o Messias, eu vou enviar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E o que a Bíblia diz para nós? Que de fato o Messias veio. E Jesus em vida, andando entre nós, o Verbo de Deus encarnado, disse por diversas vezes: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E o que temos agora no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 6, a conclusão de que Jesus cumpriu todas as suas promessas. Tudo aquilo que ele disse, ele cumpriu. E ele também disse que estaria preparando um lugar para nós na eternidade. Louvado seja Deus. E eu lembro até daquele cântico, né? Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós podemos ter a certeza de que a nossa vida está segura em Deus. A nossa vida está nas mãos de Jesus. O nosso futuro pertence a Jesus. E da mesma maneira que ele ressurgiu, nós também não ficaremos nas trevas, não sofreremos o dano da morte, somente o nosso corpo morrerá, mas a nossa alma voltará para Deus e receberemos no dia que o Senhor desejar um novo corpo ressurreto, glorificado, louvado seja Deus. Não temas, mulheres, não temas. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como ele havia dito. Vinde ver aqui onde ele jazia. Ó, mulheres, para vocês não ficarem com uma pulga atrás da orelha, para vocês não ficarem pensando que é uma invenção, vem aqui, mulheres, entra aqui. Olha o que o anjo fala, vem ver onde ele jazia. E é interessante que o anjo também dá uma mensagem da urgência para aquelas mulheres, que também deveria ser a mensagem para nós, versículo 7, e depois depressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai falar para todo mundo, mulheres. E essas mulheres saem com essa mensagem poderosa, essa mensagem contundente, essa mensagem que transforma vidas, que Jesus ressuscitou. E olha que interessante a mensagem do anjo para elas e para nós, e depois depressa. Sai depressa, vai falando. Dá aqui uma ideia de um senso de urgência. Eu não sei se você já assimilou essa urgência, de que eu e você somos chamados por Deus a sermos testemunhas de Jesus, avisar as pessoas que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem da cristandade. Nós temos essa mensagem. Essa é as boas novas. É a boa notícia da salvação, a boa notícia da transformação. Nós precisamos ter esse senso de urgência completamente colocado em prática em nossa vida. Tem milhares de pessoas que ainda padecem porque não conhecem Jesus. E a mensagem do anjo é o seguinte: não temas. E agora é o seguinte, ele ressuscitou. Sabe o que cabe a vocês, mulheres, e os demais discípulos? Correr e anunciar que Jesus Cristo está vivo, que o nosso Redentor vive, que o nosso Redentor está vivo, que Jesus está salvando vidas preciosas, que Jesus está restaurando famílias, que Jesus está cuidando e curando de muitas pessoas. É interessante que o texto continua e o anjo fala o seguinte para ela no versículo 7. É como vos digo, isso é verdade. A expressão no grego é o seguinte, isso é verdade. Pode confiar, pode crer que é verdade. E aí interessante que eu fico imaginando assim, será que elas creram piamente nisso tudo? Será que elas creram? Vamos ver o texto? Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, ou seja, saíram com pressa, tomadas de medo, de grande alegria. Aqui é engraçado que nós temos dois sentimentos, o medo e também a alegria. Medo porque estavam diante do anjo, daquele que veio representando Deus, que veio trazer uma mensagem de Deus. Elas estavam num sepulcro e viram o anjo. Poucos personagens bíblicos viram um ser angelical, mas elas viram, então isso trouxe para elas medo de levar essa mensagem, mas ao mesmo tempo também muita alegria.
alegria de serem contempladas por essa visão magnífica, alegria por conter a mensagem do Evangelho e alegria de levar essa mensagem adiante, alegria de receber essa mensagem e de compartilhar essa mensagem. O texto vai dizer para nós, no versículo 8, que elas correram e foram anunciar aos discípulos. Elas saíram depressa com medo e alegria. Então, se você, por exemplo, que é cristão e fala assim para mim, pastor, mas eu tenho medo de falar do evangelho. Eu falo assim, tudo bem, fique em paz. Os primeiros discípulos também tiveram medo de anunciar Jesus. Mas também tem alegria no seu coração. Então, se você tiver esses dois sentimentos, o medo e a alegria, você pode fazer muita coisa pelo evangelho. Você pode fazer muita coisa pelo reino de Deus. Você pode anunciar. Você não pode deixar com que o medo paralise a sua vida. Mas você tem que deixar com que a alegria seja irradiante enquanto você anuncia essa grande mensagem, essa grande notícia. E um tempo como o nosso, marcado de más notícias, o que mais precisamos é de boas notícias. As pessoas precisam saber da mensagem do Evangelho. E se você é cristão e me ouve, compartilhe essa mensagem. Compartilhe que Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora, o que o texto vai dizer para nós no versículo 9 é que o próprio Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, veio ao encontro delas. Eu fico imaginando esse encontro, irmãos e irmãs. Jesus havia comido com elas, Jesus havia andado com essas mulheres, Jesus estava na vida, no ministério, no dia a dia, no cotidiano, a todo instante, 3 anos e meio de intenso relacionamento. E agora, por 3 dias, eles ficam separados. Mas aí Jesus vai de encontro a elas e chega para elas e fala assim, eu achei interessante essa expressão, salve! E essa expressão na cultura grega significa, olha, estou vivo. É uma saudação que mostra a vida, a vivacidade. Olha, salve! Mulheres, eu não me detive nas trevas, eu estou vivo. Mulheres, eu sou o Cristo ressurreto. Vocês lembram de mim, mulheres? E elas se aproximaram do Senhor Jesus e abraçaram seus pés. E aqui elas têm 2 atitudes interessantes, porque a primeira atitude, elas reconhecem o reinado de Jesus. Naquele primeiro século, só se lançava aos pés diante de um mestre, diante de uma autoridade, e elas reconhecem, por meio desse ato, que Jesus Cristo é o rei da vida delas. Elas reconhecem que Jesus é de fato o rei de Israel, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Elas se prostram. E essa atitude de se prostrar significa que elas de fato adoravam a Deus por meio do ministério de Jesus. Então, se você acompanhar comigo, aí no versículo 9, simplesmente elas abraçam os pés de Jesus. Elas grudam no pé de Jesus e começam um momento de adoração. Então, em primeiro lugar, elas reconhecem o reinado de Jesus. E para você crer no reino de Deus, você precisa crer no reinado de Jesus. Você precisa crer que Jesus veio instituir o reino de Deus, que Jesus veio reinar. Em segundo lugar, elas reconhecem a divindade de Jesus, porque diante de um Deus como Jesus, o Filho de Deus, o representante, o Filho de Davi, o Filho do homem, qual é a atitude delas? A atitude é de adoração, de reverência, de culto. Então, quando elas reconhecem e veem que é Jesus, quando ele fala salve, elas se prostram aos seus pés e o adoram. E deveria ser também essa as nossas 2 atitudes, de prostração diante de Jesus, da magnitude de Jesus, reconhecendo que ele é rei. E deveríamos também adorar Jesus, celebrar o Filho de Deus, a vinda do Filho de Deus, porque de fato somente o nosso Deus é que merece a honra, e ele enviou o seu Filho cheio de honra, de majestade. E essas mulheres então abraçam os pés de Jesus e ali se lançam em adoração. Amados irmãos e irmãs, nesse dia da ressurreição, o poder da ressurreição é esse poder que transforma a nossa vida e nos faz
adoradores de Deus. Que eu e você sejamos completamente impactados pelo poder da ressurreição e que a nossa vida seja marcada pela adoração. Que a nossa vida seja marcada por um sentimento de devoção a Deus, de culto a Deus. É interessante, caminhando para o final, no versículo 10, quando Jesus fala o seguinte: então Jesus lhe disse, não temas. Aqui eu achei fenomenal, porque uma coisa é ouvir do anjo, não temas. Outra coisa é ouvir de Jesus, o não temas. E essas mulheres estavam acostumadas a ouvir Jesus falando, não temas. Por exemplo, essas mulheres estavam na comitiva de Jesus e elas ouviram, não temas. Essas mulheres ouviram, não temas, dos lábios de Jesus por diversas vezes. Agora, elas foram impactadas com essa expressão, não temas. Não temas, mulheres. Agora, olha o senso de urgência da mensagem. Versículo 10. E de avisar os meus irmãos, mulheres. Aqueles irmãos que precisam ouvir do evangelho. Aqueles que se dirigiram até a Galileia e lá eles me verão. Agora, sai daqui, mulheres, e sai com essa mensagem no coração. Sai divulgando essa mensagem. Sai espalhando essa mensagem. Mulheres, ide com pressa. Não temas. Eu sou com vocês. E essa é a mensagem que Deus fala no nosso coração. Igreja Batista Nova Canaã, povo de Deus, não temas. Agora, não temas, mas também tenha pressa, tenha urgência ao anunciar a mensagem do Evangelho de Deus, a mensagem de que Jesus Cristo venceu a morte, de que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, de que Jesus Cristo tem a chave do inferno e da morte nas suas mãos, de que Jesus Cristo é o Senhor da vida e Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, para selar a nossa vida diante do nosso Deus. Por isso, a minha última fala é o seguinte: se entregue a Jesus, se renda a Jesus, seja um adorador, uma adoradora, se prostre diante de Jesus. Reconheça a divindade de Jesus, o adore. Reconheça que Ele é Rei e desfrute do poder da ressurreição. Quem anda com Jesus fala assim: eu era assim e fui completamente transformado. Esse é o poder da ressurreição, porque Jesus deixou a morte, venceu a morte para nos dar vida e venceu no terceiro dia. Aleluia. O nosso Senhor vive, reina e para sempre reinará. Por isso nós adoramos o Cristo vivo. Inclusive eu coloquei um texto que eu escrevi na página da igreja. Também está no meu Facebook. Vai lá, dê uma olhadinha, um texto bem curtinho. Nós adoramos o Cristo vivo. Não adoramos o Cristo da cruz. O nosso símbolo é o lençol simplesmente lançado. E agora eu quero que vocês conosco cantem, celebrem ao Senhor nesse exato momento, tá bom?